Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, nós vamos praticamente virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre o metabolismo dos carboidratos. A ideia é revelar um sistema de defesa biológico simplesmente fascinante que opera dentro de todos nós. Então, vamos direto ao ponto. Para começar, vamos refletir sobre uma questão bem crítica. E se a forma como a gente entende os carboidratos estiver biologicamente incompleta? Porque, por muito tempo, a história universalmente aceita sobre como nosso corpo processa a energia dos alimentos tem ignorado uma realidade massiva e, para falar a verdade, potencialmente bem perigosa. Parte 1. O método do combustível imediato. Sabe aquela crença padrão? A gente ingere um carboidrato, o nível de açúcar no sangue sobe, a insulina entra em cena e pronto, a normalidade volta. Essa visão clássica trata o corpo humano quase como um motorzinho passivo queimando combustível, onde a insulina é a comandante solitária com uma única missão: empurrar a glicose para dentro das células. Só que o material de origem nos mostra que essa historinha linear tem 3 furos gigantes: um problema anatômico, um problema bioquímico e um problema temporal. A realidade biológica é muito mais complexa e atua de um jeito incrivelmente defensivo. O que nos leva à parte 2. Fígado, a primeira fronteira. O tal problema anatômico muda logo de cara o nosso ponto de checagem. Em vez da glicose direto para a circulação geral, ela bate primeiro no fígado, chegando pela veia porta. E o fígado atua como um verdadeiro amortecedor de impacto. Pensa nele como uma alfândega super rigorosa ou até aquele segurança gigante de balada, sabe? Ele segura o tranco do choque de energia repentino e não deixa qualquer coisa passar direto para o resto do corpo. E isso nos leva à parte 3, as 2 temporalidades do carboidrato. Essa estratégia genial de contenção explica a falha temporal. Basicamente, o fígado pega uma ameaça imediata e traduz em prazos diferentes. Ele estabiliza o curto prazo, guardando o excesso na forma de glicogênio, e transforma o restante em lipídios, para o longo prazo, que aí sim podem ser exportados com total segurança pelas moléculas de VLDL. E aqui a cabeça explode, porque isso exige uma mudança brutal de perspectiva. Converter excesso de açúcar em gordura não é um simples estoque passivo de calorias para o inverno. É uma retirada estratégica, é uma ação totalmente ativa para tirar o carbono reativo, que é perigoso, daquele pool metabólico imediato. Parte 4. Hemácias, as nossas conversoras circulantes. Lembra do problema bioquímico? Pois é, existem sistemas operando totalmente fora do controle da insulina. Nossos glóbulos vermelhos, as hemácias, captam a glicose de forma autônoma, convertem obrigatoriamente em lactato e mandam de volta para o fígado. Elas funcionam como pequenos conversores circulantes, trabalhadores incansáveis fazendo hora extra sem parar para aliviar a carga da energia que está circulando. Mas vendo todo esse esforço colossal, tanto do fígado quanto das hemácias, bate aquela dúvida natural. Contra qual ameaça exata o nosso corpo está lutando com tanta força a ponto de precisar criar essa mega arquitetura de contenção em várias camadas? A resposta não é simplesmente glicose alta. Parte 5. Metilglioxal, o risco oculto. A verdadeira ameaça tende por metilglioxal, ou MGO. Ele é basicamente um vilão oculto, gerado sempre que os nossos tecidos ficam saturados, sobrecarregados de glicose. Esse subproduto age literalmente como ferrugem nas engrenagens de um motor, causando danos cumulativos a proteínas de vida longa do nosso corpo, corroendo estruturas fundamentais como o colágeno e a elastina com o passar do tempo. Imagina só. Sem aquele controle rigoroso de fronteira do fígado e sem o trabalho das hemácias, uma enxurrada de glicose ia causar um verdadeiro desastre sistêmico. Nós ficaríamos expostos a uma saturação glicolítica constante, toxicidade e um envelhecimento celular superacelerado, degradando a própria fundação que nos mantém vivos. Assustador, né? Parte 6. Insulina, a moduladora dissipativa. Entender o tamanho dessa ameaça nos obriga a rever o papel do hormônio mais famoso do corpo humano. Temos que abandonar de vez aquela velha ideia da insulina como uma comandante bruta e inflexível. Na nova realidade, a insulina atua como uma moduladora inteligente, ajustando a geometria dos fluxos de energia para dissipar o perigo de um jeito seguro. Então, em vez de só forçar o açúcar para baixo de forma mecânica, a insulina orquestra decisões estratégicas de vida ou morte. Ela estimula a produção de glicogênio, favorece a conversão em gordura e ainda avisa o fígado para parar de produzir nova glicose.
O trabalho principal dela é guiar o carbono para longe, bem longe daquela rota destrutiva do metilglioxal. Quando a gente junta tudo isso, o fígado amortecendo o choque alimentar, as hemácias trabalhando em paralelo como conversores circulantes e a insulina atuando para modular os fluxos, nós vemos que o corpo definitivamente não é um motor passivo, é um mestre absoluto da defesa bioquímica proativa. E toda essa rede incrível e integrada é o que fundamenta a chamada hipótese da dissipação segura. No fim das contas, a grande mudança de paradigma, a frase para colocar num quadro é esta: o corpo humano não apenas utiliza carboidratos, ele os contém. O objetivo número 1 do nosso metabolismo não é sair queimando energia loucamente de qualquer jeito, mas sim impedir com unhas e dentes que essa abundância cause danos moleculares e estruturais persistentes. E para finalizar, fica aqui uma provocação. Se o nosso metabolismo funciona primariamente como uma rede de contenção altamente sofisticada, trabalhando tão duro para nos proteger de perigos reativos, como a nossa visão sobre a nutrição do dia a dia precisa evoluir para respeitar esse sistema, vale muito a pena refletir sobre o impacto biológico de longo prazo das nossas escolhas alimentares e do volume contínuo de energia que jogamos nessa nossa fronteira biológica. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta análise e até a próxima.